Boa noite. No programa de hoje, você vai assistir à entrevista com Nicola Minervini, consultor empresarial e autor do livro O Exportador. O programa está começando. A Delinea apresenta sua nova coleção de ambientes planejados residenciais e corporativos. Descubra em nossas lojas o prazer de renovar. Delinea, Ipiranga, Carlos Gomes e Benjamin Constant. O que é ser o melhor para você? Para nós, ser o melhor é fazer o melhor. É ser uma pessoa melhor. É dar o melhor de si. Por isso achamos que ser o melhor não é apenas fazer diferente. É fazer a diferença. E aí, o que é ser o melhor para você? Vamos conversar com Nicola Minervini sobre exportar com método. Nicola, boa noite. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa Negócios e Cultura. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar com vocês. Qual é sua visão sobre as novas tendências comerciais em um mercado internacional? Bom, a grandes linhas, temos primeiro uma explosão de vendas com produtos de baixo custos procedentes de Extremo Oriente. Isso, obviamente, dificulta a competência internacional das empresas. Então, para isso, precisamos ter muito mais desenho, inovação tecnológica e inteligência comercial. Uma outra grande tendência é o desenvolvimento de novos mercados, a começar pela China, Índia, país do oeste europeu, país do norte da África. Então, sem dúvida, para nós estarmos presentes nesses novos mercados, precisamos investir mais em informação e promoção. Você pensa que a tendência de manter os blocos comerciais continua? Certo, porque hoje em dia eu diria que, aliás, temos que intensificar. Abrimos então essa parêntese. Temos que intensificar a formação de blocos comerciais, porque hoje em dia o que vale é poder contratual. Eu costumo fazer o exemplo da América Latina. Certo. Na América Latina, como nós sabemos, se tentaram vários acordos, desde o antigo ALALQ, que passou para ALADI, depois o Pacto Andino, depois o Mercosul, depois uma série de acordos, mas, honestamente, eu acho que tudo isso não tem tido muito resultado. Basta ver os jornais de todo dia. Então, isso, sem dúvida, nos põe, para nós na América Latina, em uma posição de fraqueza em relação aos grandes blocos tipo União Europeia, Norte-América e Sudeste Asiático. Então, respondendo a essa pergunta, eu sou da opinião que nós temos que fortalecer, por exemplo, aqui na América Latina, a nível de grupo de países. Sem dúvida, para nós é muito mais complicado, porque nós somos todos latinos. Perfeito. E eu costumo dizer que nós latinos temos, entre várias virtudes, duas principais: individualistas por vocação e desconfiados por natureza. Então, evidentemente, isso, digamos, não agiliza. Isso não agiliza. Finalizando a pergunta, pessoalmente sou da opinião que hoje em dia não se negocia mais país a país, se negocia polo a polo, bloco a bloco. Podemos chegar em um momento a uma negociação de continente a continente? Provavelmente é assim que será. Você tem uma experiência significativa, muito significativa, no Brasil e no mundo. Em Brasil, como gerente de exportação, consultor sênior para várias empresas brasileiras, realizou projetos de desenvolvimento da competitividade internacional em países latino-americanos, leste europeu, Ásia. Sobre isso, gostaria de aprofundar um pouquinho. Diferenças da cultura da exportação dos países latino-americanos e europeus. Qual é esse diferencial aí?
Obrigado por essa pergunta, é algo que me fascina esse tema. Algumas considerações. Por exemplo, o comércio interregional na América Latina não supera o 10% do comércio total da região, quando na Europa o comércio interregional chega talvez a 70% do comércio. Isso quer dizer, quem sabe quanto mais produtos nós poderíamos comprar dos vizinhos e estamos comprando a 13 horas de avião de aqui. Isso, sem dúvida, não ajuda a integração. Uma outra consideração. Os países europeus, obviamente, individualmente, são pequenos países comparados. Itália é 32 vezes menos que o Brasil. Perfeito. Uhum. Então, para o europeu é natural, nasce natural a vocação à exportação, porque o país para ele fica pequeno em termos de expansão das próprias vendas. Outro tema, as distâncias são, eu costumo dizer que com 1h30 de voo de Milão, nós podemos estar em 10 capitais europeias. Com 1h30 de voo de Porto Alegre, talvez eu chegue a São Paulo, vulcão permitindo, por exemplo. Então, distâncias, forma de pensar, atitude. Na América Latina, talvez a gente tenha exportado pensando que a exportação é uma saída para a crise. No entanto, que a exportação na Europa tem sido parte do planejamento estratégico das empresas. Hoje em dia, se nós, o tema do dia no Brasil é o tema do câmbio. Perfeito. Nós estamos tendo uma deindustrialização, muitas empresas estão deixando de exportar porque o câmbio não está favorável. Devido a que está entrando muito dólar-euro, vai ser difícil que haja um câmbio no câmbio. Moral da história, se eu não posso mexer nesse fator macroeconômico, eu tenho que mexer no fator eu-empresa, claro. Precisa ajustar algumas coisas. E para mexer nesse fator eu-empresa, eu tenho que ter uma cultura empresarial. Exatamente. ¿No es cierto? Como Agora, como fomentar essa cultura empresarial? Como fomentar a cultura empresarial? Eu diria que nós temos 3 níveis. Um, a nível institucional, então, nível governo, as instituições de promoção de comércio exterior, incentivar mais e mais a cultura exportadora. Aqui eu quero fazer um exemplo. Na minha opinião, não se incentiva uma cultura internacional levando uma empresa em uma feira internacional como expositora, porque talvez a empresa acaba descobrindo que foi na feira errada. Eu costumo dizer, primeiro você tem que visitar a feira e depois tem que ir ou não ir, dependendo do resultado. Agora, que tal, em lugar de levar a empresa em uma feira, que tal você investir em verificar se a empresa tem condições de enfrentar o mercado internacional? Então, nós temos que trabalhar sobre 2 trilhos. Tem empresas que já têm os mínimos requisitos para enfrentar o mercado internacional. A essas empresas nós temos que fazer treinamento, formação para enfrentar o mercado internacional. Mas necessariamente tem muitíssimas empresas que nem sequer vendem na esquina. Imagina na Alemanha ou na Tailândia. A essa empresa nós temos que fazer um outro tipo de trabalho que é competitividade. Porque a matemática demonstra a empresa que exporta é mais competitiva da empresa que não exporta. Sobre isso vamos continuar conversando no próximo bloco, tá? Exato. Como exportar, que exportar. Vamos entrar em o exportador, o livro. Exato. Estamos conversando con Nicola Minervini sobre exportar con método. Ya voltamos. Adeline